Ninguém me contou que teria uma fase em que eu precisaria continuar sem ter prova nenhuma. Nem que a parte mais difícil seria continuar, mas sim continuar quando os números provam o contrário. E eu achei que a parte mais difícil ia ser ter coragem, mas não foi. Oi, eu sou a Yuli e esse é o projeto Arte Intuitiva. E eu decidi fazer da minha vida o meu campo de vivência do meu sonho. Eu não esperava riqueza, eu não esperava sucesso, eu esperava pelo menos o mínimo, o básico para continuar. Eu imaginava que fazendo certo eu conseguiria ter uma certa estabilidade. Mas a verdade é que a gente descobre que não existe o certo. Existe, na verdade, um processo que vai nos descamando e mostrando partes da gente que a gente não sabia que precisava, que nos mostra uma força muito grande para continuar. Mas a vida nem sempre responde a um caminho linear. Na verdade, é um atravessar de você estar, às vezes, num momento de tempestade e precisar entender que não é sobre ter a resposta, sobre ter a solução, mas sim continuar, porque uma coisa vai nascendo dentro da gente. Uma coisa que antes a gente pensaria que seria só a força de vontade, a coragem e que a vida responderia automaticamente, mas não. É um processo muito mais humano, é um processo muito mais real. É um processo que une a confiança, não só pela via da ação, mas a confiança de se transformar em a cada momento e acreditar em algo, por mais simples que seja apresentado, mas que dentro de nós fala, é esse ainda um caminho. Tem um momento em que as contas começam a acumular. Tem um momento em que a resposta do externo, ele não é coerente com o que a gente acredita que está sendo a nossa dedicação. É como se as respostas externas não correspondessem aos nossos esforços. Mas ao mesmo tempo, o que a gente chamava de esforço começa a se tornar dedicação. Então também tem uma sabedoria por trás que transforma aquela entrega absurda, que pode às vezes nos levar a uma exaustão, para uma coisa mais estável, mais sustentada. A força ela não está mais no agir, mas ela começa a crescer de uma mudança de mentalidade. Muitas dificuldades, como a sensação da falta, da escassez, param de nos dar tanto medo. Mesmo que isso venha de uma via prática, ou seja, o que antes era medo de como tudo isso pode acontecer, começa a se concretizar na vida. E a gente percebe que o dia de amanhã, ele vem a partir de hoje, e o depois de amanhã vem depois do amanhã, e algumas coisas elas não são as soluções que a gente esperava no começo, mas elas chegam no momento que a gente precisa, seja como forma de compreensão, de uma mudança de mentalidade, de uma força para tentar mais um pouco, ou até às vezes de uma ajuda externa, que não é o que vai trazer todo o sustento, toda a transformação, mas é que vai fazer o caminho ainda continuar passo após passo. Eu acho que um dos movimentos mais importantes é o estado de presença. Quando a gente entra nessa via de concretizar o nosso sonho, a gente precisa e vai perder as idealizações. A gente acha que as coisas serão de uma forma e definitivamente elas não são. E isso pode roubar partes da gente. Mas tem um momento da transformação em que perder essa idealização não se torna algo tão ruim, mesmo que seja doloroso. Se torna uma conexão profunda com a escolha que a gente tomou. E aqui eu acho que entra uma das partes mais bonitas. A gente percebe que os momentos difíceis, eles foram mentais. Os momentos anteriores de dificuldade, eles foram mentalizados pela nossa mentalidade. E aí que entra a dificuldade real. Não é mais o medo da falta, é a falta real, materializada.
E paradoxalmente é o momento em que a gente está mais sendo a gente, mais comprometido, com mais constância, com mais capacidade de executar isso que a gente estava disposto lá no começo. Essa é uma inversão muito forte, porque a gente acha que isso é capaz de destruir a nossa fé, mas não é bem por aí. Isso traz para a gente a forma de como é sustentar o processo, de como realmente é sustentar essa escolha, de como realmente é continuar na verdade, na vida nua, na vida crua. E hoje eu converso com você para dizer com honestidade como esses processos acontecem, porque eu vejo poucas informações por aí de como é realmente materializar um sonho íntegro, um sonho verdadeiro, uma vontade da nossa alma, do nosso ser, de colocar determinado projeto, exercer determinada maneira ou viver aquela vida que a gente idealizou. Ela vai contar com a gente, ela vai mostrar pra gente quem a gente precisa ser para viver esse processo. E diferente do que a gente vê como um caminho muito promissor, que todas as idealizações elas se concretizam quando a gente se compromete, não é bem por aí. É uma transformação muito real, muito profunda e muito humana. Então, antes a gente acreditava porque a gente imaginava que seria algo. E de repente a gente continua porque a gente não consegue mais voltar atrás, mais voltar a ser quem a gente era quando decidiu. Não é uma fase eufórica, não é uma fase iludida. É algo mais simples. A gente percebe. Eu não consigo mais me abandonar. Eu não consigo mais deixar de ser quem eu me tornei e quem faz essa nova vida, esse sonho acontecer. Uma parte muito humana é o retorno. Seja o retorno por curtidas, pelo dinheiro, pelo reconhecimento. Eles, novamente, às vezes não parecem responder ao quanto que a gente está convicta desse processo de realizar o nosso sonho. Mas é incrível como que a vida nos detalhes, ela vai revelando. É um comentário que fala, que enxerga esse propósito por trás. É uma pessoa próxima a nós, que nem tem a ver com o retorno direto do projeto ou do sonho que a gente está realizando, que começa a se transformar, que a gente tem uma conversa e que a gente percebe no sutil que tem algo ali que mudou, algo ali que favoreceu, que pode não ser a resposta da abundância, da grandiosidade completa, mas que comprova. A gente ouve ali, aquilo está me dizendo que as coisas mudaram. Então, se elas mudaram, como que eu posso não acreditar profundamente? Como que eu posso fingir que eu não estou vendo que existe uma transformação? Por menor que ela seja, ela é muito significativa. Não é sobre a quantidade, mas é sobre a qualidade desses pequenos aspectos que a gente vai pegando ao longo do processo, quando a gente está nesse momento. Eu achava que viver o meu sonho, eu achava que viver o sonho era chegar em algum lugar. Mas eu descobri que, na verdade, é quem a gente descobre quem a gente é enquanto a gente continua caminhando. Talvez você esteja vivendo essa fase também, em que tudo parece dizer para você desistir. E mesmo assim, tem alguma coisa que te fala para continuar. Não porque você tenha garantias, mas porque você já não consegue mais se abandonar. Então, esse é um relato de quem decidiu viver o próprio sonho. E eu tô aqui, em pé, aprendendo, assim como você. Passei por algumas fases, talvez que você já passou, talvez você tenha passado por mais fases e você tenha algo a compartilhar. Então fica esse espaço em aberto, porque eu acho que importante mesmo é quando a gente encontra com quem trocar pela via da verdade, não pela via do que parece ótimo, recompensador e tudo alinhado, mas a gente não sabe como que é realmente. E daí quando a gente tenta, é diferente, a gente se pergunta, é só comigo? E pelo que eu vejo, que eu pesquiso, que eu tento encontrar informações, existe algo muito parecido de pessoas que resolveram ter a vontade, a coragem de realizar o seu próprio sonho. Ainda assim, isso é extremamente individual. Então eu faço do meu relato
um apoio de incentivo, de prova de que é possível até aqui, mas também estou disposta e aberta para entender o que vai vir a partir de agora. Gratidão pela sua atenção, eu espero ter auxiliado e que você possa viver o seu sonho, porque eu acredito que isso é libertador para nós, e eu quero ver um mundo onde as pessoas sejam felizes pelo que são, representem na sua vida, no seu cotidiano, a sua mais pura essência. Então é isso, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.